Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração, a paz de Cristo na tua vida, né? Mais uma manhã aqui juntos com o alimento diário, com o sustento da nossa vida, que é a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, igreja, na tua vida hoje, que você venha dar o seu melhor nessa manhã para esse Deus, né? Porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração do nosso coração. Aleluias. Ele é o único, né? Digno de receber tudo isso de cada um de nós, que você possa dar o seu melhor para esse Deus, amém? No nome do Senhor Jesus, né? E louvado seja o nome do nosso Deus. E essa manhã de hoje eu quero trazer, né, a palavra para o teu coração. Fica aqui no livro de Daniel. Daniel capítulo 1, presta atenção que Deus está falando ao teu coração. A palavra dele diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes, levando-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaze, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu firmemente Daniel não se contaminasse com as finas iguarias do rei, com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se viera diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei, e segundo veres, julgue como os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estava eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Aleluia. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveria beber, e deu-lhes
e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, que os trouxesse, o chefe dos eunucos, para que trouxesse os chefes dos eunucos. Trouxe-o à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Azarias, Misael, Ananias, e por isso, passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, que palavra tremenda nessa manhã de hoje, um pouco extensa, Mas foi preciso eu ler toda, porque eu quero que vocês compreendam o que eu quero falar aqui no coração de cada um de vocês nessa manhã, Essa passagem aqui, é quando Deus entrega Judá, aleluia, à Babilônia. Quando a Babilônia vem, e leva cativo o povo de Judá, E entre eles foram Daniel, Foi Daniel, Ananias, Azarias e os demais, Que foram levados cativos para o cativeiro na Babilônia, E quando o rei veio, para levar eles, o chefe dos eunucos pediu, que trouxesse jovens, O rei pediu que trouxesse jovens, Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído, E que tivesse conhecimento, porque ele precisava desses jovens, Para poder servir no palácio. Aleluias. Então eles trouxeram Daniel e os demais jovens, E ali o rei determinou, no período de 3 anos, a sua alimentação. Eles iam se alimentar, da mesma alimentação que o rei se alimentava, do mesmo vinho que o rei bebia, Eles iam passar a beber, porque o rei queria que eles ficassem, bem aparentemente rápido, Então, ao término desses 3 anos, eles iam ser levados novamente, à presença do rei. E assim fez, Só que quando Daniel tomou conhecimento disso, Daniel falou: não, eu não aceito, Eu não aceito, aleluia, esses alimentos. Eu não aceito esse tratamento. Por que Daniel não aceitou? Porque aqueles alimentos não eram feitos corretamente, conforme a lei mosaica, conforme a lei judaica, não era preparado corretamente aqueles alimentos ali, era oferecido, aos deuses pagãos, aos deuses, daquele povo, daquela cultura, era uma cultura completamente diferente. Então Daniel resolveu firmemente em seu coração em não se contaminar com aquilo dali, em não se contaminar. Então ele tomou uma decisão na vida dele. Ele falou: eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou fazer parte, aleluia, dessas coisas. Eu vou permanecer íntegro naquilo que eu aprendi. Então ele resolveu firmemente em seu coração, e Deus concedeu, benevolência a ele ali perante o cozinheiro-chefe, que ele pediu que o cozinheiro-chefe desse apenas, legumes e água para eles, Então assim, o cozinheiro fez. E durante os 10 dias, que ele pediu para que o cozinheiro testasse eles, eles fizeram esse teste ali com ele e viu, que durante esses 10 dias eles já estavam melhor do que aqueles que estavam comendo, das coisas melhores dali do palácio do rei. Então, o cozinheiro-chefe foi lá e tirou, de uma vez, e passou a dar apenas legumes e água durante esses 3 anos para Daniel e seus amigos, E quando ao cabo desses 3 anos, que levaram eles para se apresentar ao rei, ali tudo que o rei fez, todas as perguntas que o rei fez ali, Daniel e seus amigos souberam responder 10 vezes mais com sabedoria de que os magos, e os encantadores ali do reino, para você ter uma ideia como eles ficaram, Por quê? Porque Deus concedeu.
A palavra diz aqui, né, no verso 17: ora, a estes 4 jovens, né, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu, né, a inteligência de todas as visões e sonhos. Igreja do Senhor, a palavra que eu quero deixar para teu coração aqui hoje é: Daniel, ele fez uma escolha. Daniel, ele escolheu a não se contaminar. Daniel escolheu, resolveu firmemente no seu coração, tomou essa decisão, se posicionou e Deus honrou Daniel. Deus honrou, né, a decisão que Daniel tomou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou a decisão de Daniel. Porque o rei precisava de jovens, né? Aqui verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados, né, no conhecimento, que fossem, né, competentes para assistir no palácio do rei. O rei precisava de jovens exatamente com essas características, né? Então Deus deu tudo aquilo que Daniel precisava, né? Por quê? Porque Daniel resolveu ali firmemente não se contaminar. Foi uma escolha que Daniel fez e Deus honrou essa escolha que Daniel fez, né? E nós vemos aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, né, outro homem, né, por conta de uma escolha, o que Deus fez na vida dele, né, que foi o rei Salomão. Eu quero te levar lá para 1 Crônicas, né, para você entender isso. O rei Salomão, né, que é filho de Davi, quando ele assume, né, o trono, né, ele teve um encontro com Deus. E ali, né, Deus fala para Salomão: o que queres que eu te dou? Né? Pedes o que quiseres que eu te dou. Eu vou ler aqui, 1 Crônicas, a partir do versículo 7, é o que diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede em mim o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste, né, reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderá julgar a este grande povo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Você está entendendo? Salomão teve um encontro com Deus ali. Deus apareceu para Salomão ali à noite. Deus fala para Salomão: pedes o que queres que eu te dê. Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse para Deus naquele momento, mas ele pediu sabedoria, conhecimento para conduzir aquele povo, para poder conduzir aquele povo que Deus deu nas suas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero te dizer que nesse momento, né, nós precisamos ter sabedoria. Né? Então aqui quando Deus, né, concede sabedoria a Salomão, logo em seguida Salomão é colocado à prova. Né? Salomão é colocado à prova. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Reis, né? 1 Reis 3, a partir do versículo 16, que havia ali, né, 2 mulheres que moravam numa mesma casa, né? E a primeira mulher, ela teve um filho. 3 dias depois, dessa segunda mulher também deu à luz a um filho, né? E ambas dormiam na mesma casa, ambas moravam junto e elas estavam dormindo, né? E o filho, né, da segunda mulher que teve, ela deitou por cima daquela criança e aquela criança morreu. E ela acordou de madrugada, aquela criança estava morta. Então ela se levantou e foi até a cama daquela outra mulher, pegou o filho vivo, trouxe para a cama dela e colocou o filho morto na cama daquela outra mulher. Né? Então, quando aquela outra mulher acordou para dar de mamar ao seu filho, quando ela reparou, aquela criança estava morta.
Aquela criança estava morta. Então, ela só foi dar conta que aquela criança estava morta, não era dela, né? Quando amanheceu, foi que ela viu claramente que aquela criança não era dela, aquela criança era da outra mulher, né? Mas só que aí começou uma briga entre as duas, né? Uma dizia que não era o dela, outra dizia que era o dela, né? Então foi uma briga completa por aquela criança viva, né? Mas aí levaram essa questão até Salomão. Levaram essa questão até Salomão. Quando chegou lá, elas contaram exatamente essa história, como aconteceu para Salomão, né? Então ali Salomão disse o quê? Traga uma espada. Vamos dividir a criança ao meio, vamos dar uma parte para cada, vamos dar metade para cada uma. Mas ali a primeira mulher, aquela que chegou lá diante do rei, que contou a história, ela falou assim para Salomão, né? Dá a criança viva para ela. Não precisa matar, pode dar a criança para ela. Só que a outra, né? A outra dizia assim: nem meu e nem teu, seja dividida. Seja dividida. Aí Salomão, igreja, Salomão foi lá, pegou aquela criança e deu para aquela primeira mulher que falou assim: pode dar a criança viva para outra. Porque qual é a mãe que vai ver, né, o seu filho ser dividido ao meio? Então ali Salomão teve sabedoria, Salomão teve inteligência, né, para poder, né, julgar aquela causa corretamente. E aquela criança foi dada à sua verdadeira mãe, né? Então ali a gente entende, né, como era a sabedoria de Salomão. E depois o verso 28 lá em 1 Reis 3 diz assim: então todo Israel, ouvindo a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram, né, profundo respeito ao rei, porque viram, né, que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então toda Israel, a partir daquela causa ali, a partir daquele momento ali, ficou conhecido, né, a sabedoria de Salomão. Ficou conhecida a sabedoria de Salomão, né, por todo o seu reino. E essa sabedoria espalhou não só no seu reino, né, mas por todos os reinos vizinhos, né, ficaram sabendo dessa sabedoria de Salomão. E chegou, né, até a rainha de Sabá. E quando ela ficou sabendo, né, de tudo que falava a respeito de Salomão, ela decidiu ir lá ver com seus próprios olhos se tudo que estavam falando a respeito daquele homem era verdade. E ela foi, né? E aqui a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, né, capítulo 9, 1 Crônicas 9, olha o que a rainha de Sabá fez. Eu vou ler para que você entenda, né, o que Deus está falando no teu coração nessa manhã de hoje. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia na sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe foi profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que era oferecido na casa do Senhor, ficou como fora de si. Aleluia! E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava. Até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas, aleluia, a fama que ouviste. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, igreja. Que Deus tremendo, que Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero que você compreenda hoje. A partir de uma escolha, de uma decisão que nós tomamos corretamente, Deus opera poderosamente na nossa vida, né? A rainha de Sabá, ela ficou sabendo lá no seu reino distante, e ela veio,
né? Ela veio com o intuito, né, de pôr Salomão à prova com perguntas difíceis, né? Mas Salomão respondeu todas as perguntas, né? Então aquela rainha, ela ficou, né, como sem acreditar. Ela diz aqui o que? Fiquei como fora de si. Ela não acreditou no que estava diante dos olhos dela, né? Porque era algo concedido por Deus. Aleluia. Então o que eu quero que você compreenda nessa manhã de hoje, né? Que quando nós tomamos, né, uma decisão correta, aleluia, Deus, ele nos honra. Deus, ele nos honra, né, em cima daquilo que nós fazemos. Que Deus honrou Salomão e Deus honrou Daniel. E eu vou ler aqui o último versículo aqui para você entender o que Deus fez na vida de Salomão, né? 1 Crônicas, verso 11. Presta atenção o que Deus fez na vida de Salomão. Deus não concedeu só sabedoria a Salomão, não. Olha as demais coisas que Deus acrescentou na vida de Salomão. Disse Deus a Salomão: portanto, foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrece, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são concedidas a ti, e te dei riqueza, bens e honras, as quais de ti não haverá igual. Calma aí. Te dei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Aleluia. Você está entendendo? A partir de uma decisão que Salomão teve, a partir de uma decisão correta que Salomão tomou na sua vida, Deus concedeu além do que ele queria, além do que ele imaginou. Deus concedeu bens, riquezas e honras, por conta que Salomão não pediu nada além de sabedoria. Aleluia. Então a palavra que eu quero que você compreenda hoje na tua vida é: escolhas corretas, escolhas com sabedoria. Deus nos honra. Quando nós tomamos escolhas corretas, quando nós fazemos escolhas corretas na nossa vida, quando nós tomamos decisões corretas na nossa vida, Deus, ele nos honra. Da mesma forma que Deus honrou Salomão, né? Deus honrou a Daniel e os seus amigos, concedendo sabedoria e inteligência, né, àqueles jovens. E na minha vida e na tua vida não será diferente. Nós precisamos ter sabedoria para fazer as nossas escolhas, para fazer, aleluia, as nossas escolhas, para nos posicionar corretamente, aleluia, diante de situações. Precisamos ter sabedoria, né? A palavra do Senhor diz lá em Tiago 5, 1:5, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá. Então eu e você precisamos, igreja, de sabedoria, sabe? Nós precisamos ter sabedoria para fazer escolhas corretamente, né? Fazer escolhas corretas aqui, que nem Daniel fez, que nem Salomão fez. E Deus a honrou a partir, né, dessa escolha correta. Deus honrou tanto a Daniel e seus amigos quanto a Salomão. Deus falou para Salomão, né, te conceder riquezas e honras, a qual nenhum outro rei antes de tu teve, e nem outro rei depois de tu vai ter igual. Você é o único, porque foi algo concedido por Deus. Então eu quero que você compreenda hoje, precisamos de sabedoria para tomar decisões na nossa vida, para fazer as escolhas corretas. Estamos aí, hoje já é 15, né, de dezembro. Já estamos aí nos últimos 15 dias, né, para findar o ano. E eu quero te dizer que você venha ter sabedoria para fazer as suas escolhas certas, para que você possa entrar o ano de 2024 de forma diferente, que você possa ter um ano de 2024 diferente do ano de 2023. Talvez você tenha vivido um ano que você poderia ter vivido melhor, mas por conta das escolhas que você fez, que não tem sido, né, com sabedoria, talvez você não tenha vivido aquilo que você esperava viver. Mas hoje eu quero te dizer que você hoje, né, tenha sabedoria. Tenha sabedoria de se posicionar, de fazer as escolhas corretas na tua vida, né? E a sabedoria, né, e
escolhas certas, corretas, né? É colocar Deus. Coloca Deus em teus planos, em teus sonhos, nos teus projetos de 2024. Essa é a sabedoria que eu e você precisamos ter, né? De incluir Deus na nossa vida, em todos os nossos projetos. Talvez você não tenha incluído Deus na tua vida esse ano. Então, esse é o momento de você parar. Você tem 15 dias para parar, analisar e ter a sabedoria de fazer as escolhas certas para você entrar o ano de 2024 de forma diferente, para que Deus venha te honrar, para que você venha ter um ano próspero. Aleluia! E eu creio, né, que quando você colocar Deus em primeiro lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você vai ter, né, sabedoria para conduzir tudo aquilo, né? Deus, ele concedeu riqueza a Salomão, porque Deus havia concedido sabedoria. Então Salomão tinha, né, sabedoria para administrar seus bens. Então você venha ter sabedoria para administrar toda a sua vida. Nós precisamos de sabedoria para administrar a nossa vida, para fazer as escolhas corretas, né? Para tomar decisões corretas. Precisamos de sabedoria. E hoje também eu quero te convidar, você que ainda não aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida, que você venha tomar essa decisão com sabedoria, que você venha fazer essa escolha correta hoje com sabedoria e receber o Senhor Jesus como o Salvador da tua vida hoje. Não deixe para amanhã. Tome essa decisão hoje, a decisão a qual Deus vai te honrar. No nome de Jesus, tome essa decisão hoje, que Deus te honrará com essa escolha que você fizer. E a honra que Deus vai te dar é a vida eterna. Aleluia. É a certeza e a garantia da vida eterna. Tem honra maior do que essa, de ter o teu nome escrito no livro da vida? Não tem. Então, igreja, essa é a maior honra do ser humano. É a maior honra, aleluia, que nós podemos ter. É o nosso nome escrito no livro da vida. E Deus, ele nos honra a partir do momento que nós fazemos, né, essa escolha, aleluia, essa escolha certa. Essa escolha, né, certeira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar para teu coração essa palavra de hoje. Tenha sabedoria. Tenha sabedoria em tudo que você for fazer. Que nem Daniel ali. Daniel, ele se posicionou. Ele falou, eu não aceito. Então, ele fez uma escolha. Ele resolveu firmemente em seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? Então, ele escolheu. E Deus honrou a escolha do coração dele. E para você ver que foi ele o primeiro que se posicionou. E Deus deu além, né? Deus deu além de inteligência e sabedoria, Deus deu, né, o conhecimento de todos os sonhos e visões. Deus deu a ele mais do que os seus amigos, porque a decisão ali foi dele. Então, eu e você precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar diante das situações e fazer, né, a nossa escolha certa. Então, tenha sabedoria para fazer a sua escolha certa hoje, amém? No nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus pela tua vida hoje. Eu quero te agradecer, né? Ficou um pouquinho extenso o vídeo, mas foi necessário falar. Amém, igreja? No nome do Senhor Jesus, eu vou orar aqui pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã de hoje, eu coloco a tua igreja diante de ti, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, honrar, Pai, as nossas decisões. Que nós venhamos ter sabedoria em primeiro lugar, Deus, para fazer as nossas escolhas. Escolhas certas, escolhas corretas, escolhas no teu santo nome, Pai. Escolhas a qual o Senhor venha nos guiar, nos conduzir a tomar essas decisões na nossa vida, Pai. Porque, Deus, a partir do momento, Senhor, que nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai, o Senhor nos concede essa sabedoria para lidar em toda a nossa vida, para conduzir a nossa vida, Pai. Senhor, muito obrigada. Abençoa cada um dos meus irmãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, igreja. E eu deixo essa palavra para o teu coração, amém? Porque o rei Salomão, né, ele disse assim lá em Provérbios. Quem escreveu Provérbios, né, o rei Salomão, Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas mãos a destrói. Então, que você venha ser essa mulher sábia hoje, você venha ter sabedoria em todas as suas decisões, em todas as suas escolhas. Sabedoria, você é necessário para mim e para você. Amém? Louvado seja Deus. Fica com essa palavra para o teu coração e tenha um dia abençoado.